Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e tenho o prazer de receber aqui a doutora Thaís Torres, que é médica cirurgiã vascular. Thaís, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, ainda mais para falar de um tema tão relevante. Thaís, eu quero falar com você hoje sobre lipedema. Lipedema é uma doença crônica que acomete milhares de pacientes pelo mundo, em especial as mulheres, e muitas dessas mulheres não sabem o que é lipedema e não sabem nem que existe tratamento para essa doença. Conta pra gente exatamente o que é lipedema. Então, lipedema, como você falou, é uma doença crônica que acomete 12% das mulheres no Brasil e ela acontece de forma gradual. Então, elas começam já numa fase da primeira menstruação a se incomodarem com o corpo. Elas percebem que tem algo de errado. Às vezes colocam um quadril um pouco a mais, muita celulite. E aí elas vão crescendo, às vezes tem um ganho de gordura naquela região, que engorda ou começa o anticoncepcional e elas começam a perceber deformidades nesse corpo. Então, o lipedema é uma doença que já começa muito cedo a frustrar essas mulheres, porque elas têm uma desproporção corporal, acúmulo de gordura da cintura para baixo, pode acometer os braços também em casos mais avançados. São mulheres que têm sensibilidade ao toque, então, às vezes, encostar nessa perna, fazer uma massagem, uma drenagem. Algumas chegam a relatar que até o próprio peso de um animalzinho de estimação nas coxas pode gerar dor. São mulheres que têm uma sensibilidade capilar, então elas ficam roxas com muita facilidade, hematomas praticamente espontâneos ou com pequenas batidas. E são mulheres que têm uma sensação de pés mais gelados, às vezes tem uma transpiração maior. É uma doença muito complexa para ser tão banalizada como foi durante anos, né? Muito confundida com obesidade e celulite. Thaís, o que causa lipedema? Tem alguma coisa a ver com genética? Sim, o lipedema é hereditário. Então, essas mulheres, eu falo mulheres porque ela acomete mais mulheres do que homens. Então, essas mulheres, elas identificam essas mesmas características na sua família. Ah, minha tia tem tornozelo grosso, a minha avó era do quadril largo, ou elas emagreciam e eu vi essa desproporção e aí elas acreditam que isso era algo de família e não uma doença em si. Então, elas se acostumaram e começaram a disfarçar com roupas, com tudo, algumas até com procedimentos invasivos, né? Tem alguma fase da vida que o lipedema é mais comum? Sim. A fase onde ele costuma piorar e iniciar na primeira menstruação, né? Como eu falei, mas ele costuma piorar bastante ali na gestação, sabe? No pico hormonal. Ou mesmo com algum uso de anticoncepcional, né? Algum anticoncepcional mais forte. Quando ela tem esse estímulo hormonal, é o pior. E a última fase, por incrível que pareça, é na própria menopausa, porque essa desregulação também pode gerar uma piora. Como é que é feito o diagnóstico hoje de lipedema? Tá. Então, o diagnóstico é um diagnóstico médico. A gente consegue avaliar as características dessa paciente, tanto características físicas, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, quanto as características dos sintomas. Então, nessa imagem, a gente consegue observar as características físicas marcantes do lipedema. É uma paciente que tem um acúmulo de gordura nessa região do culote das coxas. Você consegue observar que ela tem ondulações que antes eram chamadas de celulite, mas na verdade não são celulites, são nódulos. Por isso que dá esse aspecto ondulado. Algumas se referem que ao passar o dedo, elas conseguem perceber e detectar essa presença desse nódulo. A região lateral do culote costuma ser bem dolorida se elas fizerem uma massagem ou encostar o dedo ali. Conforme a gente vai descendo, a gente vai chegando no joelho. Uma característica importante é que elas têm esse joelho um pouco mais girado, tanto para dentro quanto para trás, né? Então, esse joelho ele dá uma desviada, até por esses acúmulos de gordura. Outra região que a gente observa que já vai acumulando gordura, que não é uma gordura normal, é uma gordura doente, porque não existe obesidade nessa região ali na frente do joelho, não existe isso. Então, essa região aqui, ó, que a gente chama de uma região de loja safênica, ela costuma formar um coxim gorduroso ali. E os casos vão progredindo, elas costumam descer pro tornozelo e formar uns garrotes no tornozelo. Então, são pacientes que reclamam muito que não conseguem colocar algum calçado adequado, é uma bota, e a doença poupa o pé. Então, você não vê nenhuma doença no pé ali. Você consegue observar que ela está levantando um pouquinho o dedinho do lado esquerdo e você consegue enxergar os tendões. Então, é uma doença que poupa os pés. O que essa paciente
que eu mostrei as características físicas, vão se queixar dos sintomas, né? Então, essa paciente vai ser a primeira coisa que ela vai queixar, vai ser a estética, de que ela a vida inteira conseguiu emagrecer da cintura para cima, mas não perdia medidas da cintura para baixo. Por mais que ela se sentisse magra, algumas até chegam a ficar com isso aqui mais fundo, ela não via perdas de medidas. O aspecto da celulite, essa sensação de perna pesada, porque o lipedema não é uma gordura normal, é uma gordura inflamatória de fundo linfático. Então, essas pacientes, elas têm muito edema. E essa gordura, ela tem uma densidade maior do que uma gordura comum de sobrepeso e obesidade. Então, pesa. É como se elas estivessem carregando realmente uma caneleira. Então, são mulheres que vão para a academia e por essa gordura ser densa e difícil de perder, elas não conseguem visualizar a massa muscular, elas sentem peso, dificuldade para fazer os exercícios, então elas se sentem mais lentas do que as outras. Então, essas queixas, assim, geralmente é o que a gente mais recebe no consultório em si. Thais, homens podem ter lipedema? É muito raro, a não ser que ele tivesse algum distúrbio hormonal para ele poder estar formando esse lipedema, mas é bem difícil. E quais são as opções de tratamento que existem hoje para lipedema? Assim, ó, o tratamento do lipedema ele é multidisciplinar. Então, a porta de entrada é o médico vascular, porque, como eu falei, ela é uma doença muito mais complexa e ela envolve muitas características linfáticas, né? Então, se vocês puderem colocar a imagem de uma paciente com doença linfática para que as pessoas que estejam nos escutando entendam o que é doença linfática, essa é uma paciente com lipedema clássico, mas ela não tem tanto edema linfático. Vamos botar outra. Nesse vídeo, a gente consegue observar que ela tem edema do dorso do pé, tem aquela bolinha ali no tornozelo, tá vendo? Não é aquela pé que você consegue enxergar o tendão. Essa paciente tem lipedema, mas ela tem edema linfático, nome parecido, chamado linfedema. Isso também é motivo de confusão. Daria um outro podcast para entender sobre linfedema. É muito comum a associação das 3 doenças, varizes, lipedema e linfedema. Até porque quem tem edema linfático tende a formar nódulos de lipedema, porque a gente sabe que a linfa, ela estimula o tecido gorduroso localmente e ela se torna lipogênica. O que é isso? Ela forma nódulos de gordura. Então, a gente tem que cuidar muito com essas pacientes que têm essa tendência à retenção de líquido, de que ela não fique inchada durante muito tempo, ou que eu tente reverter isso o mais breve que eu puder, para que ela não venha a desenvolver nódulos de lipedema nessa região. Então, hoje, nosso tratamento ele é multidisciplinar. Eu identificando que essa paciente tem um lipedema com mais características linfáticas, eu preciso de uma fisioterapeuta. Eu preciso que ela atue nesse sistema circulatório e melhore essa circulação. Eu preciso que essa paciente tenha mobilidade. Muito comum os pacientes com lipedema terem distúrbios de mobilidade, porque elas vão... aquele processo crônico vai atrapalhando a articulação e elas vão cada vez travando mais. Então, eu preciso de um educador físico para que elas realmente façam atividade física. Eu preciso de uma nutricionista, porque essas pacientes, na maioria das vezes, elas estão acima do peso. Então, além de ter um médico vascular ali para estar diagnosticando e guiando, eu vou guiar o que eu preciso que ela faça, na intensidade que ela faça, o que ela vai precisar tomar de medicação e todo um contexto para que a gente possa, sim, conseguir obter um resultado bom. O tratamento do lipedema, nos consensos todos, ele é multidisciplinar e é o que a gente chama de conservador. A cirurgia, ela só vai ser indicada em últimos casos, né? Então, para pacientes que já têm um distúrbio maior de mobilidade. E a cirurgia tem bom resultado? Depende muito do distúrbio que essa paciente tem. Se for um caso mais precoce, como tudo na vida, sim, a gente consegue resultados estéticos muito bons. A paciente fica muito satisfeita com essa redução volumétrica, né? É muito desconfortável para uma mulher ter um tornozelo muito grande. Você não passa por isso, mas elas reclamam, não fecha uma bota, não amarra uma sandália. Então, isso para elas é algo assim que mexeu a vida inteira com o emocional dessa mulher. Então, sim, os resultados são muito bons. Quanto mais precoce a gente puder fazer. Se eu não tratar um lipedema, o que pode acontecer? Isso é o que pode acontecer. Uma paciente magra que já tem distúrbio de mobilidade. Se vocês observarem, ela tem um garrote bem importante ali no tornozelo. O pé direito dela já está bem girado, né? Que a gente já fala que ele já está bem girado para dentro, assim como o joelho esquerdo. Olha a diferença de altura que ela tem de articulação. Essa é uma moça relativamente jovem para o distúrbio de mobilidade que ela já tem. Então, hoje ela
tem dificuldades para muitas coisas do dia a dia, os exercícios são mais adaptados, até em relação à academia, a gente teve que adaptar muita coisa para ela não se lesionar. Thaís, se eu desconfio que tem lipedema, a quem eu tenho que procurar? A primeira coisa que você deve fazer é ter o diagnóstico correto. Então, hoje, pelos consensos, o médico que faz o diagnóstico correto do lipedema, devido à complexidade circulatória, é o cirurgião vascular. Então, o ideal é você ter a sua porta de entrada através do cirurgião vascular. Para quê? Para que a gente possa tratar o lipedema da forma correta. Ele não é obesidade. Então, se eu não tratar tudo, inclusive se essa paciente tiver varizes e eu não tratar, ela não vai ter uma melhora dos seus sintomas, das suas dores, muito menos do aspecto estético, visual que tanto incomoda. Thaís, a gente está chegando no final do podcast. Eu já quero agradecer novamente por você ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse tema que é tão importante, que é o lipedema. Sim. A primeira coisa que vocês têm que entender é que a culpa não é de vocês, né? Então, é uma doença que ela realmente existe, ela tem um CID, ela é muito confundida com obesidade, com celulite, mas a gente pode tratar. É claro que é um tratamento multidisciplinar, é a forma correta da gente fazer, mas quanto mais precoce a gente começar, melhores os seus resultados, tanto do ponto de vista da saúde, quanto atingir os seus objetivos estéticos. Thaís, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Thaís. Imagina, eu que agradeço.